Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Orla Sul, tudo bem? Tudo em paz, pela glória de Deus. Prezados amigos que nos ouvem sempre, que estão nos prestigiando, que estão ouvindo nossas reflexões, fazendo seus comentários, compartilhando, nós queremos agradecer a você mais uma vez. Hoje estamos no último domingo do mês de maio de 2020 e esperamos que quando tudo isso passar você possa nos encontrar, possa estar celebrando com a gente, possa estar cultuando a Deus com a gente. Nós ficamos na Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, aqui em Boa Viagem. E hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: pandemia, vivendo agarrados ao pêndulo da incerteza. Pandemia, vivendo agarrados ao pêndulo da incerteza. Quando se fala de pêndulo, a gente lembra de Galileu Galilei, que foi um físico, matemático, filósofo, astrônomo da Idade Média. Na Idade Média era assim, né? As pessoas não eram apenas uma coisa só, eram verdadeiros gênios que deram base para a ciência que nós temos hoje. E ele um dia, sentado num banco de uma catedral, observando o movimento que um lustre fazia, empurrado pelo vento, ele decidiu contar, né? O movimento dos corpos era uma temática que ele gostava muito. E a partir daí ele queria contar o tempo, né, que o pêndulo fazia o seu movimento. E como ele não tinha nenhum instrumento para contar o tempo naquele instante, ele usou as próprias batidas do seu próprio punho, do seu pulso, para que ele pudesse, na verdade, fazer essa contagem. O camarada era um gênio, era fantástico, mesmo de verdade. E a partir daí ele criou até um instrumento para contar as batidas do pulso dos pacientes nos hospitais da época também. E esse instrumento foi usado durante muitos e muito tempo também. Ele não inventou o relógio de pêndulo, esse foi um holandês que criou, mas ele foi quem inventou o pêndulo. E o pêndulo ele representa o tempo desse movimento de oscilação de um lado para o outro. E hoje nós vivemos exatamente um tempo assim. Nós vivemos um tempo de oscilação, nós vivemos um tempo de incerteza com a pandemia que se abateu sobre o mundo. Veja bem, o mundo vivia a pleno vapor, hoje ele está completamente parado. Hoje se discute o seguinte: precisamos usar a cloroquina? Sim. Precisamos usar a cloroquina? Não. As decisões estão sendo médicas ou estão sendo políticas? Devemos decretar quarentena? Não devemos decretar quarentena? Vamos para o lockdown? Não vamos para o lockdown. Percebe como tudo está oscilando de um lado para o outro? Diga para mim, por exemplo, quem sabe quando isso tudo terminará. Uns dizem que era em março, outros disseram que era em abril, outros disseram que era em maio, agora já estamos projetando para julho e assim por diante. Então, hoje o mundo vive nesse desgaste da incerteza em nossa vida, em nosso dia a dia. O povo de Deus também viveu assim durante muito tempo. Tinha horas que ele adorava a Deus plenamente, com fidelidade. Tinha horas que eles estavam infiéis a Deus, adorando outros deuses pagãos na sua existência também. E Deus já advertia desde aquela época para a necessidade de não se estar na incerteza, porque viver na incerteza traria consequências difíceis e complicadas para a vida do seu povo. E nós vamos falar sobre essas complicações e consequências de viver na incerteza, fazendo um paralelo com o nosso momento atual na face da terra. Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 64, é o texto que nós vamos utilizar para falarmos desse tema no dia de hoje. Diz assim o texto: em meio a essas nações pagãs, jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. O Senhor te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar e alma ansiosa. Viverás, preste bem atenção agora, viverás em constante incerteza, cheio de medo e terror, de dia e de noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia dirás: quem me dera fosse noite, e ao pôr do sol dirás: quem me dera fosse dia, por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que os teus olhos contemplarão. Esse é o texto que nós queremos refletir hoje. São 3 versículos apenas, mas versículos que falam muito de perto da nossa realidade atual. Nesse texto, Deus alerta para que o seu povo não viva na incerteza, porque viver na incerteza teria consequências psicológicas e emocionais que seriam muito fortes para eles. A primeira dessas consequências é quando ele diz: não terás paz nem tranquilidade.
Se você viver na incerteza, você não terá nem paz, nem tranquilidade. O que é paz, minha gente? Paz é calmaria, paz é harmonia, paz é sossego, paz é tranquilidade. E a gente pode perguntar assim, hoje, qual de nós está vivendo plenamente em paz? Não, nós não estamos vivendo em paz. Nós estamos vivendo em sobressaltos. Nós temos temores, nós temos dificuldades. Um telefone toca e a gente já fica preocupado se isso não significa uma má notícia para a gente. A notícia de que algum parente adoeceu, alguma dificuldade aconteceu e nós não sabemos ainda. Hoje, na verdade, nós podemos dizer que a incerteza, ela sequestrou a paz e a tranquilidade que vivia em nossos corações. Nós não temos mais paz nem tranquilidade. A segunda consequência que esse texto nos adverte que também aconteceria é que a planta dos teus pés não terá descanso. Ou seja, você não encontrará um lugar de descanso efetivamente para você. Sem paz e sem tranquilidade, como é que nós iríamos descansar de alguma maneira, de alguma forma? Não teria como. Hoje nós somos como soldados numa trincheira, vigiando de noite, à espreita de que o inimigo possa aparecer ou não possa aparecer. E é assim que a gente vive atualmente. Nós vivemos preocupados em lavar as mãos, nós vivemos preocupados com álcool em gel, nós vivemos preocupados em usar a máscara, nós vivemos preocupados em calçar o sapato ou quando descalça o sapato, nós vivemos preocupados, enfim, com 1001 coisas, com lavar as frutas que chegam no supermercado. Então nós estamos no constante estado de alerta, como um soldado numa trincheira na madrugada, esperando que o inimigo chegue para nos abordar. Isso é uma consequência desse período que nós vivemos também. A terceira consequência que nós temos nesse texto bíblico a respeito dos efeitos psicológicos no seu povo, desse povo viver na incerteza, é que o teu coração estará em desespero. Não é? Teria que ser efetivamente assim. Se eu não tenho paz, se eu não tenho tranquilidade, se eu não tenho lugar para descansar, efetivamente eu não posso ter um coração tranquilo, eu tenho um coração desesperado, sem esperança efetivamente. Esse coração desesperado nos causa dificuldades, nós temos a nossa interioridade comprometida nesse instante. Nós temos a nossa racionalidade comprometida por tudo aquilo que nós vemos em nosso dia a dia. A quarta consequência que esse texto nos traz é o seguinte, ele diz assim, os teus olhos estarão exaustos e aflitos pela espera. Os teus olhos estarão exaustos e aflitos pela espera. E é assim que tem acontecido com a gente. Nós somos aquelas pessoas, poderíamos dizer assim, como se fala aqui no Nordeste, que ficam de olhos compridos, né? Tentando olhar para frente e ver se tem alguma notícia boa, alguma notícia que nos ajude, alguma notícia que sejam notícias que nos animem, mas essas não chegam. Diariamente o número de mortos aumenta, o número de contágios aumenta. O Brasil está quase chegando em 500 mil pessoas que estão contagiadas, milhares de pessoas que já morreram. Então, nossos olhos estão exaustos e aflitos por essa espera que parece nunca ter fim. Nós estamos esperando essa curva descer e ela não desce. Nós estamos esperando que esse pico baixe, esse pico não desce dessa pandemia de forma alguma. Nós estamos vivendo, portanto, na incerteza e com esses olhos exaustos, cansados de mais de 2 meses, 3 meses, praticamente vivenciando toda essa situação e parece que não chega ao fim. A quinta colocação que o texto faz é que na incerteza a tua alma estará ansiosa. E a ansiedade tomou conta de nós. Com a interioridade comprometida, não tem outra maneira da ansiedade senão ela não chegar nas nossas portas. A ansiedade é como uma visitante que tomou conta da sala de visita das nossas vidas e ameaça tomar conta de todos os cômodos da nossa casa interior. Nós estamos todos ansiosos. Adultos, crianças, jovens, adolescentes. A ansiedade tomou conta de nós. E essa ansiedade ela começa a ter roupagens diferentes. Ela pode aparecer, por exemplo, como um distúrbio alimentar, pessoas comendo demais, pessoas não comendo nada. Ela pode aparecer como um distúrbio do sono, com insônias. Ela pode aparecer como estresse, como agressividade. Ela pode ter diversas roupagens, mas ela está aparecendo, ela está presente em nosso dia a dia hoje também. A sexta consequência é, na incerteza, nós estaremos cheios de medo, de pavor
por aquilo que nós estaremos vendo, diz o texto bíblico. E aí, a gente tem hoje, por exemplo, a palavra medo, pavor, terror, pânico, sendo algumas das palavras mais procuradas no Google. As pessoas interessadas em saber mais sobre esses sentimentos que a pandemia está causando, ou em nós ou em outras pessoas que nós amamos e gostamos no nosso dia a dia. Então isso fica complicado, fica difícil. É muito difícil viver assim. Mas o que me assusta mais é o fato de como esse texto ele é claro, dizer assim, você estará com medo e com pavor por aquilo que os seus olhos verão. E parece que a gente pode pegar um carimbo aqui e colocar debaixo desse texto assim, maio de 2020 ou junho de 2020. Porque é tão claro, é tão nítida a semelhança entre o que se vive que é impossível não fazermos uma ligação entre uma coisa e outra, na verdade. Mas o fato é que ele diz assim, você ficará com medo e com pavor por conta daquilo que você verá. E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo ruas vazias, hospitais lotados. Nós estamos vendo fileiras de caixões. Nós estamos vendo covas coletivas, coisa que só se tem ideia de que aconteceu na Idade Média, mas que não seria capaz de acontecer efetivamente hoje em nossas vidas, e nossa geração está presenciando, está vivendo isso em momentos que são históricos, que nós contaremos para os nossos netos, momentos que estarão nos livros de história de agora em diante, coisa que nunca se viu anteriormente. Por conta desse flagelo que você está vendo, você se encherá de medo, você se encherá também de pavor e da síndrome do pânico, né? Que é a doença, uma das doenças da nossa modernidade. E a sétima e última coisa que o texto nos alerta que, se vivermos na incerteza, nós estaremos também vivenciando, é quando ele diz assim, na incerteza não terás nenhuma segurança quanto à tua vida. Na incerteza não terás nenhuma segurança quanto à tua vida. Levante a mão aqui quem pode ter certeza da segurança de sua vida. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos a morrermos a qualquer momento ou a qualquer instante, se pegarmos o coronavírus. Não existe essa certeza de que nós estaremos vivos amanhã. Veja bem, inclusive o texto bíblico ele diz assim, quando for de manhã, você irá dizer, quem me dera que já fosse a noite. E quando for a noite, quando for ao pôr do sol, você dirá, quem me dera que já fosse o amanhecer. Ou seja, como numa guerra, nós como soldados estamos vivendo pelas próximas 12 horas e não mais do que isso. O nosso objetivo de vida, o nosso limite de vida, o nosso desejo de sobrevivência será simplesmente as próximas 12 horas e nada mais do que isso. Além disso, nada nós temos mais como objetivo em nossa vida, tal qual um soldado numa trincheira. Se eu deixasse os irmãos aqui e os amigos aqui nesse ponto, eu deixaria vocês no centro da pandemia, no olho do furacão. Mas o segundo texto bíblico que fala a respeito de incerteza, ele se encontra numa carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 24, que diz assim, não sabeis que os que correm no estádio, correm na verdade todos, mas um só recebe o prêmio? Assim, correi de modo que o alcanceis. Todos os atletas em tudo se moderam, aqueles com efeito para receber uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa que se estraga, que desvanece com o tempo, mas nós uma coroa incorruptível. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando, dando socos no ar. Pelo contrário, eu conduzo o meu corpo em escravidão, para que, havendo eu pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Paulo não passou por nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, mas ele passou por momentos difíceis, momentos em que a vida dele esteve a perigo diversos, como eu já falei aqui para os irmãos. Então ele podia dizer assim, olha, há um jeito, há um modo, há uma maneira da gente ultrapassar esses momentos difíceis de incerteza. E quais são esses modos, esses jeitos da gente passar por esses momentos de incerteza? E aqui ele vai usar 3 metáforas. A metáfora do atleta, a metáfora do boxeador, do pugilista, a metáfora do
homem que conduz o escravo, o prisioneiro, até a prisão. Primeira das metáforas, ele diz assim: eu corro não como quem corre numa pista de incertezas. Ou, como numa outra tradução, na coisa incerta. Eu não corro na coisa incerta, eu não corro na pista de incertezas. Mas eu, na verdade, estabeleço um alvo, uma linha de chegada, eu olho para ela e eu caminho velozmente em direção a ela. Eu corro velozmente em direção a ela. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui para passar por esse tempo de incerteza, esse tempo pendular de incerteza, é que a gente deve correr com um foco. Correr com um foco. Nós precisamos ter um foco. Nós precisamos ter algo que a gente mire para alcançar efetivamente. Todo bom soldado, todo soldado bem treinado, ele sabe que quando ele vai passar por um rio que tem correntezas fortes, muito fortes, e eu fui soldado, né? Apesar de todo o meu físico que eu tinha na época, do alto dos meus 50 quilos, né? Eu fui soldado e eu aprendi como eu deveria ultrapassar um rio que tivesse correntezas fortes. E a gente sabe que para fazer isso a gente precisa ter um ponto fixo do outro lado da margem desse rio, para o qual a gente deve olhar, para o qual a gente deve mirar e não tirar os olhos dele, caminhar firmemente dentro dessa água, mesmo que a correnteza seja muito forte, em direção àquele ponto fixo, senão a gente corre o perigo de entrar no ponto A e sair no ponto B daquele rio e a gente não sabe o que vai encontrar. Então, se nós queremos ultrapassar esse rio da pandemia, nós precisamos ter um ponto fixo do outro lado, nós precisamos ter um alvo do outro lado, nós precisamos ter um foco do outro lado para podermos, na verdade, chegar desse outro lado, olhando firmemente para isso e não para a correnteza do rio que está a querer nos levar para um outro lugar de incerteza, de dificuldades e de problemas. Tem que ser assim, precisa ser efetivamente assim. Qualquer atleta sabe que, correndo em direção à linha final, ele não pode olhar de lado. Ele não pode tentar olhar se vem alguém perto dele ou não, porque esses momentos podem ser fatais para ele perder a corrida. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo fixo. Ele sabia qual era o seu alvo. Ele diz assim: quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, na soberania de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, o meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo, e eu tenho que olhar para Ele. Eu quero dizer para você que, do mesmo jeito que o apóstolo Pedro, né, passou por uma situação muito semelhante, nós também estamos passando. No meio de um lago, recebendo uma tempestade numa noite dificultosa, os apóstolos estavam no barco, Jesus Cristo vem andando sobre as águas, Pedro olha para ele e diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele foi, e ele começou a andar sobre as águas, coisa maravilhosa. Mas aí o texto diz que de repente Pedro começou a reparar, a olhar, a mirar a força dos ventos, o tamanho das ondas, e começou a afundar, começou a cair, e aí ele grita: Senhor, me socorre. E aí Jesus tira ele da água, segura-o pela mão e tira ele da água, porque ele deixou de olhar para Jesus. Ele tirou o olhar do seu foco. O nosso foco nessa vida precisa e tem que ser o próprio Jesus Cristo. Não pode ser um amigo, um parente, não pode ser. Não pode ser os números da pandemia, não pode ser o volume de notícias ruins que nós recebemos todos os dias, porque se for assim nós iremos viver na incerteza e estaremos submetidos a todas aquelas condições que eu acabei de dizer para cada um de vocês. Não pode ser assim. A primeira coisa, só recapitulando, eu corro com um foco. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é: eu combato com força, ou com toda a minha força, não como dando socos no ar. Dar socos no ar é desperdiçar força, e isso nós não podemos fazer de maneira alguma. Nós precisamos estar focado para atingir aqueles que são os nossos adversários, e não deixar que eles se agigantem diante de nós.
Quem gosta um pouco de luta, quem entende um pouco de luta, seja o UFC ou qualquer uma outra, sabe que uma das estratégias que existe é você cansar o adversário. Cansar o adversário é deixar que ele esmurre o ar, esmurre o vento. Você não ataca tanto, deixa que ele lhe ataque mais, mas você se esquiva até ele estar cansado o suficiente para você vencê-lo, de tanto que ele tentou e não conseguiu lhe vencer durante aquela luta. Eu acho que o coronavírus é mais ou menos assim. Ele nos vence às vezes pelo cansaço. Ele é invisível e nós ficamos como que dando murros no ar. Com cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas, de tanto ter cuidado, chega um momento que a gente relaxa um tanto quanto. A gente esmorece um tanto quanto. E é exatamente aí, às vezes, que ele vai nos pegar, porque nos venceu pelo cansaço e nós relaxamos nos cuidados com a limpeza, com a higiene, etc, etc. Saiba de uma coisa, a incerteza, ela é invisível. A incerteza, ela não está fora de nós, a incerteza está dentro de nós. Se você tem um foco, você deixa de ter incerteza na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, eu corro como quem tem um foco, uma meta, uma diretriz, um alvo a ser alcançado. Porque se eu tenho esse foco, logo, evidentemente, a incerteza vai desaparecer de dentro de mim. Se eu não tiver foco nenhum, a incerteza vai tomar conta do meu interior. A terceira coisa que o apóstolo Paulo coloca, além de dizer, eu corro como quem tem um foco, eu luto com toda a minha força, é dizer assim, eu conduzo o meu corpo, que também tem significado aqui de mente, eu conduzo a minha mente como quem conduz um escravo com toda a firmeza. Então, se a gente puder ser didático nessa hora, a gente vai dizer assim, olha, corra como quem tem um foco, lute como quem tem toda a força do mundo e conduza a sua mente com firmeza para que ela não saia do foco que ela tem. Aqui nós estamos falando de disciplina. Se nós não tivermos essa disciplina em nossas vidas, nós estaremos à mercê da incerteza também em nosso dia a dia. O texto é exatamente isso no original grego. Ele diz assim, eu conduzo o meu corpo em servidão. Eu conduzo a minha mente em servidão, como uma serva, como um escravo que eu tenho que levá-la ao ponto certo, ao lugar certo, ao momento correto no meu dia a dia. Eu posso perguntar para você, nessa nossa conclusão assim, qual é o seu foco? Qual tem sido o seu foco na sua vida? Riquezas, sexualidade, dinheiro, diversões? O que tem sido o seu foco na sua vida? Esses focos são passageiros. Esses focos são como poeira que desaparece com o ar, que some com o vento. Nós precisamos ter o nosso foco em Jesus Cristo. Não podemos prescindir de nos divertirmos, não podemos deixar de ter nossas reservas financeiras, não podemos deixar de nos divertir em nossa caminhada, de sermos felizes, de amarmos. Não, absolutamente, nada disso. Mas, mesmo que a gente sobreviva à pandemia, haverá um momento que nós iremos morrer, porque isso é parte da natureza humana. Aí a gente precisa ter o nosso foco no lugar certo, porque estaremos lidando com aquilo que é o pós-existencial em nossa vida. Como tem sido a sua caminhada aqui? O seu alvo tem sido Jesus Cristo, o seu alvo prioritário, o seu alvo fundamental, o seu alvo essencial. Você já entregou a sua vida a Ele? Você se despreendeu de querer controlar a sua vida e dizer assim, a minha vida é tua, eu estou contigo e na verdade o que você me disser eu vou fazer, porque isso não me deixará na incerteza, mas isso me levará à certeza de vida eterna. Engraçado que o texto bíblico lá de Deuteronômio, ele tem uma tradução também interessante para aquela frase que diz assim, e você viverá em constante incerteza. A outra tradução é exatamente assim, e a tua vida estará como suspensa diante de ti. E a tua vida estará como que suspensa diante de ti. E aqui isso me leva mais uma vez à história do pêndulo. E a tua vida estará como que suspensa diante de ti, como um pêndulo, para lá e para cá, se estiver
na incerteza. Vivendo agarrados no pêndulo da incerteza. É isso que estamos fazendo hoje. Estamos vivendo agarrados no pêndulo da incerteza. Qual é a minha proposta para você? Minha proposta para você é que você se solte do pêndulo da incerteza, para que você se solte e dê o salto da fé em Jesus Cristo. São 4 Fs que você tem que memorizar: foco, força, firmeza e fé. Foco, força, firmeza e fé é o que vai nos ajudar a ultrapassarmos esse rio da pandemia, esse rio, grande rio, está sendo para nossas vidas, forte rio, mas só com foco do outro lado, com a força para resistir, com a firmeza de mente e com a fé é que nós vamos chegar do outro lado. Do mesmo jeito que Indiana Jones. Indiana Jones? Sim, Indiana Jones. Eu quero terminar exatamente com essa figura de linguagem, essa comparação. Num dos filmes de Indiana Jones, ele está em busca do Santo Graal. E ele chega no momento que ele está dentro de uma montanha, diante de um abismo. E esse abismo é muito longo. Esse abismo tem uns 40, 50 metros. E nesse abismo, ele olha assim e diz: como é que eu vou chegar do lado de lá? Porque o Santo Graal estaria do lado de lá. O Santo Graal seria o cálice, né, que Jesus Cristo teria tomado o vinho na ceia e ele seria capaz de dar a vida eterna. E ele estava em busca justamente desse cálice, dessa vida eterna. E aí ele dá alguns passos para trás, ele pensa em correr e pular, mas ele não dá, a distância é muito grande. E aí quando ele começa a pensar nas pistas que ele havia seguido, através de um livrinho, de um caderninho, aí ele diz assim: eu cheguei diante do momento que eu tenho que dar o passo da fé. E o passo da fé é estirar o pé bem alto e pisar no vazio. Esse é o passo da fé. E é assim que ele faz. Ele levanta o seu pé e ele pisa no vazio. E quando ele pisa no vazio, o seu pé se fixa em algo concreto. E aí ele olha assim, de lado, e aí observa que existe um caminho de pedra, mas esse caminho ele foi artisticamente pintado da mesma forma que o abismo. De forma que quando você olhasse, só visse o abismo, mas não visse o caminho concreto que lhe leva de uma margem a outra do abismo. E aí ele pega um punhado de terra e ele começa a jogar em cima daquele caminho e começa a verificar e a ver o caminho e a dar passos concretos até chegar do lado de lá. Esse é o salto da fé. Esse é o salto da fé que todos nós precisamos dar, para nos livrarmos, na verdade, do pêndulo da incerteza, que nos leva de um lado para o outro, e traz todas aquelas consequências psicológicas que eu acabei de relatar para você. Meu convite para você hoje é que você dê o passo da fé. Tenha foco, tenha força, tenha firmeza de mente e dê o passo da fé. Torne Jesus o seu foco e você vai ver que você vai ultrapassar esse período com muito mais tranquilidade do que você imagina. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Ele possa nos dar foco, força, firmeza e fé para a gente ultrapassar esse momento que nós estamos passando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus me abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, você dá um clique aí, você dá um like aí, você curte aí, você compartilha esse vídeo para que chegue a outras pessoas que estão precisando desse foco, dessa força, dessa firmeza, dessa fé, para ultrapassar esse rio da pandemia em nossas vidas. Faça isso, nós ficaremos muito agradecidos. E que Deus te abençoe, que nos dê uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém.